Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião aqui para o nosso WhatsApp, está aí na tela o número 99163-7905. E temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara 3214-7766 para você ligar aqui para a gente. E estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos no Facebook e no YouTube, né? Acesse nossas páginas, deixe o seu joinha lá no Facebook, toca o sininho no YouTube que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, além de acompanhar nossa programação em tempo real, 24 horas por dia, você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, todos os projetos em tramitação, as pautas das sessões ordinárias, enfim, todas as notícias envolvendo aí a Câmara e os vereadores. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas na live hoje pela manhã pela gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. Então, até hoje, terça-feira, 27 de outubro, foram confirmados aí pela saúde 25.977 casos positivos da Covid-19 em Rio Preto. Isso acumulado desde março, né? De ontem para hoje foram registrados 80 novos casos. E até o momento, infelizmente, 698 mortes acumuladas desde março, 2 mortes registradas aí nas últimas 24 horas. Segundo a saúde, atualmente temos 274 moradores de Rio Preto internados com síndrome respiratória aguda grave, sendo 110 em UTI e 164 em enfermaria. E desses 274 internados com síndrome respiratória, 137 estão com Covid, sendo que 79 estão em UTI. Tá, então esse é o balanço da Covid em Rio Preto nesta terça-feira. Algumas alterações aí na sistemática de divulgação dos dados. A saúde não vai mais fazer as lives diariamente, já não estava fazendo de segunda, quarta e quinta, só terça e sexta, e agora não tem mais de terça também. A live agora é semanal, só às sextas-feiras, para a saúde apresentar o balanço da última semana passada, né? Às segundas, a atualização será feita até às 3h30, referente às sextas, os sábados e os domingos. E nas terças-feiras não terá mais live. Quarta e quinta, as atualizações serão feitas por meio de nota, às 10h30 da manhã. E às sextas, como eu disse, a live com o balanço da semana, às 3h30 da tarde. Tá, então, essa mudança. Outra informação envolvendo a saúde é que a UBS do Anchieta muda de endereço. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a UBS Anchieta, que atende a população com síndrome gripal, será fechada no dia 29, quinta-feira, depois de amanhã, dia 29, quinta-feira, para mudança de endereço. O novo endereço da Anchieta será na Avenida Maria da Silva Dória, 555, onde funcionou a unidade de internação básica Covid. E o atendimento nesse novo endereço será a partir do dia 3 de novembro, uma terça-feira. E a unidade do Anchieta segue funcionando como unidade exclusivamente respiratória de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, junto com outras 5 unidades de saúde que estão destinadas para atendimento exclusivo a síndromes respiratórias, que é o Solo Sagrado, funciona 24 horas, Estoril até às 10 horas da noite, Caíque Cristo Rei de segunda a sexta até às 5 da tarde, Santo Antônio também até às 5 da tarde, Lealdade e Amizade também de segunda a sexta até às 5 da tarde.
Tá, então quem utiliza a unidade Anchieta, fica atento que o novo endereço, repetindo, Maria da Silva Dória 555. Em todo o planeta já são 43.633.000 pessoas infectadas, com 1.161.000 mortes. Os Estados Unidos seguem liderando aí o número de casos, né? 8.776.000. E também lidera o número de mortes, 225.692 mortes. Aqui no Brasil nós temos 5.409.000 pessoas infectadas, com 157.397 mortes. Essa doença avançando aí, por isso, mais do que nunca, torcendo para que essa vacina seja aprovada logo, seja lá qual for, passe por todos os testes, tenha o aval da Anvisa e comece logo a vacinação aí da população, os grupos mais vulneráveis primeiro, né, e depois, com o tempo, o restante da população. É isso aí. Bom, vamos conferir agora as informações do tempo e meio ambiente com o professor José Mário de Andrade. Ontem, segunda-feira, pareceu que ia chover, não choveu, mas veio aí fortes rajadas de vento, até derrubou algumas árvores aí na cidade. O professor explica aí o que aconteceu. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um excelente ar para todos nós. Terça-feira, 27 de outubro, quarto dia sem chuvas em São José do Rio Preto. 7 horas da manhã, temperatura de 20 graus, 91% de umidade relativa do ar e ventos do quadrante noroeste trazendo umidade para a nossa região, sendo que a velocidade dos ventos está em torno de 7 km por hora aqui na nossa cidade. Ontem, por volta das 16 horas e 22 minutos, tivemos um episódio de rajadas intensas de ventos, a qual atingiu principalmente a região norte, o bairro Eldorado, aqui em Rio Preto. Esse fenômeno se deve ao choque de uma intensa massa de ar frio que se deslocava do Mato Grosso do Sul para o noroeste do estado de São Paulo. Essa massa de ar frio chocou, né? Houve um gradiente térmico enorme com calor que se fazia presente em Rio Preto. A temperatura se encontrava em torno de 33 graus na tarde de ontem e essa frente fria causou esses ventos que ressuspenderam o material particulado, provocou muita poluição do ar na Zona Norte, poluição que era vista aqui do centro da cidade e que dava a impressão de que poderia chover muito. Contudo, segundo os pluviômetros instalados aqui em Rio Preto, não houve chuvas nas últimas 24 horas e por volta das 20 horas a poluição do ar já tinha sido atenuada, já tinha sido diminuída lá na região norte, aqui em Rio Preto. Será cada vez mais frequente à medida que nós nos aproximamos do verão, episódios como este de altas velocidades de ventos, com ressuspensão de material particulado e outros transtornos ainda para a população. Houve registro de quedas de árvores, quedas de coberturas de edificações lá em Pereira Barreto, Ilha Solteira, problemas na rodovia entre Andiara e Votuporanga. Andiara também houve chuvas de aproximadamente 6 milímetros, porém as chuvas não aconteceram aqui em Rio Preto e não houve transtornos maiores à população, a não ser, é claro, a questão da poluição do ar, que atingiu principalmente os moradores da Zona Norte. É bom lembrar que temos aqui em Rio Preto 30 mil pessoas que ainda residem em loteamentos cujas ruas não são pavimentadas e depois de um período sem chuvas e com ventos fortes, provocam poluição do ar, o que afeta o conforto de milhares de pessoas que ainda residem nesses loteamentos. Tá, então, como disse o professor, né, a gente viu aí nas imagens, tivemos rajadas de 26 km por hora, parece que é pouco, mas foi o suficiente para derrubar algumas árvores lá no Eldorado, na região norte. A TV tem
trouxe algumas imagens sobre isso ontem à noite no seu telejornal. Tá aí, agora imagina quando a gente vê aqueles furacões, né? Vento de 180, 200 quilômetros por hora. Esse 26 já derruba árvore. Bom, e ainda falando de meio ambiente, né? Até a gente falou ontem aqui, o SEMAI decretou aí o fim do racionamento, né? As chuvas dos últimos dias da semana passada foram suficientes para recompor o nível da represa municipal, voltar aí a captação de água do Lago 1, e a gente tem aí as informações com a Vivian Lima. Vamos conferir. O SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, informa que está encerrado o racionamento nos bairros abastecidos pela estação de tratamento Palácio das Águas. A chuva do último fim de semana ajudou na recuperação dos níveis dos reservatórios da cidade. A vazão ainda não é plena, mas já há volume de água suficiente para a retomada do abastecimento. O SEMAI já retomou a captação do Lago 1 da represa municipal, que abastece a estação Palácio das Águas. Foram 39 dias de racionamento. A restrição foi motivada pelo longo período sem chuvas, aliado ao alto consumo. Durante o racionamento, 99 usuários foram notificados por desperdício de água. Bacana, gente. Bonito ver a represa cheia aí. Eu estava até comentando aqui enquanto as imagens, essa parte depois do vertedouro aí, até um tempo atrás, quando o vertedouro estava seco ali, nesse poço seguinte, era um fiozinho de água ali, verde, dava até dó. Que bom ver aí. E também a chuva trouxe de volta o verde aí nos capins, né? Na grama, mato, enfim, tudo ficando verde já rapidinho aí. Bastou a chuva para trazer o verde de novo. Que bom, tomara que chova mais, precisa chover muito ainda. E esse final de semana, né, segunda-feira, dia 2, dia de finados, vai ter horário especial de funcionamento dos cemitérios de Rio Preto. O Comitê de Combate à Covid estadual aí deixou a cargo dos municípios decidir se abre, se libera o cemitério. Em Rio Preto está liberada a visita ao cemitério, sempre com aquele cuidado, né, distanciamento social, uso de máscara, etc. A gente tem os horários aí com a Vivian Lima também, vamos conferir. Neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, os cemitérios de São José do Rio Preto irão funcionar em horário especial durante o feriado de finados. No dia 2 de novembro, os cemitérios vão abrir meia hora mais cedo e fechar 1 hora mais tarde que o habitual. Assim, as visitas poderão ser feitas das 6h30 da manhã até às 6 da tarde. O objetivo é evitar aglomerações. Durante a visitação, o uso da máscara é obrigatório, assim como o respeito às regras de distanciamento. Mesmo com a proposta de horário ampliado no dia 2, a recomendação da Prefeitura é que os munícipes evitem concentrar as visitas no feriado. Quem puder deve, portanto, ir ao cemitério no período que antecede a data especial ou mesmo realizar a visita na semana seguinte à celebração. Vivian Lima para o Informativo Coronavírus. Tá, então, gente, uma outra informação que chegou agora há pouco, está liberada também o cadastro dos ambulantes para comercializar ali produtos próximos aos cemitérios, né? Vela, flor, enfim, tem que fazer o cadastro ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, até sexta-feira aí para fazer, até quinta-feira. Sexta é feriado também, ponto facultativo no serviço público, dia do servidor municipal. Então, até quinta-feira, ambulante que quiser comercializar seus produtos aí próximo ao cemitério tem que procurar o desenvolvimento econômico aqui na Andaló, em frente à prefeitura, até quinta-feira. Bom, vamos mudar de assunto, porque a gente está prestes a entrar aí no 8º mês de emergência em decorrência da pandemia aí de coronavírus Covid-19, né? E muita gente, apesar da orientação e do isolamento social, muita gente já voltou ao normal, tem que trabalhar, não tem jeito, a vida
tem que seguir, mas para criança e idoso, pelo menos boa parte dessa categoria aí, crianças e idosos, a quarentena segue sem aula, sem atividade física, sem contato com os coleguinhas, com parentes, muito aí distante de avós, etc. E para falar um pouquinho sobre as consequências desse confinamento tão longo aí, um isolamento social sem precedentes na nossa vida, vamos conversar com a gerente do Centro de Atenção Psicossocial Infantil Norte, a Melina Merques Scatena. A Melina está aqui no Zoom com a gente. Tudo bom, Melina? Tudo bem, boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por nos atender, Melina. Bom, vamos lá, Melina, como eu disse aí na introdução, quase 8 meses de confinamento. Qual que é o impacto disso nas crianças, no psicológico, no psiquê das crianças, Melina? Olha, o impacto, ele é muito individual, né? Mas a gente vê que essa questão do isolamento mudou demais a rotina das famílias, das crianças, né? E expôs também, né, a certas situações de vulnerabilidade, né? Então, as famílias têm essa dificuldade, muitas famílias têm a dificuldade, né, de dar um suporte, porque precisam trabalhar, porque precisam também cuidar de pessoas adoecidas. Então, a gente precisa ter um cuidado, né, com as crianças e os jovens, manter as rotinas, né, de preferência, ter um horário de sono, horário de alimentação, horário de fazer as atividades escolares, para que a gente não mude tanto, criar uma nova rotina, né, para que a criança saiba o que esperar no dia a dia dela, né? Então, isso seria recomendado. Ô Melina, como gerente aí do CAPS, que atende esse tipo de situação, há algum caso de distúrbios mais graves, assim, a ponto das famílias terem que procurar ajuda? Não sei, estresse, trauma, sei lá, algum tipo de surto? Houve isso? Já há registro desse tipo de situação? A gente tem recebido, principalmente, casos de transtorno de ansiedade, aí mais envolvido com a pandemia mesmo, e outras questões, né, transtornos de humor, né, que são as depressões, a gente tem atendido, não exatamente por conta da pandemia, mas já tinha alguma propensão a desenvolver um quadro de transtorno, ou já tinha um grau leve de transtorno, mas isso se intensificou agora, né, e foi necessário intervenção em saúde mental. No pós-pandemia, a hora que tudo isso passar, certamente vai passar, tem que passar, isso pode ter algum reflexo na vida, na rotina das crianças? Porque, vamos dizer, vai ser quase um ano dentro de casa. Para voltar ao normal, o que essas famílias devem fazer? Tem que ter algum preparo, enfim, não sei, tem algum... Novamente vai ser uma mudança na rotina de todos, né? E a questão no isolamento, né, as pessoas ficam mais confinadas em casa, então as crianças podem ter dificuldades, né, de se relacionar com os pares, de se separar da família, né? Então é importante sempre dialogar com a criança, não banalizar os sentimentos dela, de medos, de inseguranças, né? Então, conversar sempre, né, sobre as mudanças de rotina, quando houver o retorno à escola, né, estar presente junto ao corpo escolar, professores, principalmente daquelas crianças que já têm uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, para as famílias darem uma atenção nesse sentido. E os professores? Os professores vão ter que estar preparados também para receber essa turminha aí que ficou um ano em casa. Muda alguma coisa na pedagogia ali, no tratamento com as crianças? O que a gente tem visto, né, de recomendação seria inicialmente haver um acolhimento dessas crianças, desses jovens, né, deixar um pouquinho a parte pedagógica, né, no início, nos primeiros dias, mas atividades de integração, de socialização, de troca de experiências, né, para depois sim haver a retomada do conteúdo pedagógico, né, e os professores terem esse olhar, né, do que seria
uma dificuldade de adaptação ou um problema, né, que pode vir a ser um problema mais sério. Então, a parceria escola-família vai ser muito importante, vai continuar, né, sendo muito importante. Na questão, não é muito a tua área aí, mas a questão da parte física, né? Não estão fazendo exercício, não toma sol. Isso traz algum prejuízo para a criança? Pode ter a questão de engordar, né? Sim, tem ganho de peso. Às vezes, o consumo, né, mais de alimentos industrializados, a falta de exercício físico, né, pode até se confundir quadros que seriam crianças mais hiperativas, né, com essa falta de gasto de energia, né, de participar do esporte. Então, a gente é prejudicial, sim, né? E eu vejo que muitas famílias têm alterado muito as rotinas de sono. Então, principalmente com os adolescentes que vão dormir de madrugada, acordam muito tarde, né? E isso é prejudicial também para a questão biológica. E tem a questão do tal da tela, né? O celular, o computador, molecada acho que tem ficado aí mais do que deveria na frente de eletrônicos. Isso também tem alguma interferência na formação aí? Pode ter, sim. A gente não tem tantos estudos que definem causa e consequência em relação à tecnologia, né? É algo recente na nossa sociedade, né? Esse uso até por bebês, né, por celular, mas a gente já vê principalmente o uso da tecnologia no período noturno, né, que aí afeta o sono. Tem crianças que fazem refeições utilizando o aparelho, né? Então, assim, não está olhando para a refeição, não está sabendo o que está comendo. Então, já tem também as crianças que acompanham a aula online, já é um tempo de exposição, mais o lazer. Então, deve ter uma rotina disso, né? Não deve ser desenfreadamente, né, colocado, principalmente para as crianças, né, esse acesso muito repetitivo e contínuo. Muito bom. Ô Melina, você é fonoaudióloga de formação. O fato das vezes a criança está muito sozinha e aí acaba ficando muito no jogo, acaba também nem interagindo com outras crianças, isso pode, de alguma maneira, prejudicar uma evolução da fala ou até ter uma regressão naquilo que ela já... Pode sim. Principalmente nas crianças que estão na fase de aquisição da linguagem, né, que até 4 anos de idade, que elas começam a falar as primeiras palavras, depois as primeiras frases. Então, a criança que fica muito no aparelho, ela não é estimulada a falar, a olhar o ambiente, né? Porque tudo isso faz parte de uma integração sensorial, né? Então, a tecnologia, né? O celular, o tablet, ele reduz a função sensorial, né? A integração dessas áreas sensoriais. Então, e também não tem, ela fica lá quietinha num canto, não tem a interação verbal, porque a criança ela aprende a partir do momento que conversam com ela, apresentam os objetos, falam o nome dos objetos, e tendo um uso muito exagerado, acontece uma privação desses momentos de estimulação. Ainda mais nessa fase aí que ela natural seria estar ali na escola, né, convivendo com outras crianças e ter esse estímulo entre todos aí. Legal. Ô, Melina, quer falar mais alguma coisa? Se alguém precisar do CAPS, em que casos o CAPS está aí aberto para atendimento? Deixa um pouquinho de serviço do CAPS aí, até para quem não conhece, para as pessoas entenderem o que é o CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Eu represento a modalidade, né, infanto-juvenil, então nós atendemos crianças e adolescentes com transtornos psiquiátricos de moderado a grave e um sofrimento psíquico, né, que seriam mudanças de comportamento, né, que a família nota que a criança não está bem, né? Então, somos 3 CAPs infantis no município: CAPs Infantil Norte, CAPs Infantil Centro e CAPs Infantil Sul.
O que define os atendimentos entre esses CAPs é o território, né? Então, aí vai depender da localidade que a pessoa mora. Mas eu posso passar aqui os telefones que todos os CAPs poderiam ter as informações, né, de onde que a pessoa pode procurar. Por favor. O telefone do CAPS Infantil Norte é o 3217-4822. Do CAPS Infantil Centro, 3231-7323. E do CAPS, desculpa, o CAPS Infantil Centro, esse que eu falei, e do CAPS Infantil Sul, 3227-1292. 12. Nós atendemos das 8 às 18 horas, então quem tiver interesse pode entrar em contato nesse período para ter as informações. Aproveitando aqui, até antes de a gente terminar, já acabou até chegando uma pergunta aqui não pôs o nome, está só o número do telefone, aquela questão que você falou do trauma, da própria doença em si. Como que a família conversa e conduz a criança para acalmar ela? Porque fica, acho que, vendo tanta coisa na TV aí de vírus, morte. Como acalmar a criança? Bom, é importante que não se tenha acesso a informações exageradas, né? TV ligada o dia todo, em canais que estão falando sobre a pandemia. Então, diversificar, né? Isso serviria mais para os adultos terem essa informação e passar de uma forma mais simples para as crianças, de que está acontecendo uma pandemia, né? Que isso é uma doença, mas que uma forma de prevenir essa doença é o isolamento. Então, ter contato, conversar com a criança, né? Mas de uma forma que ela entenda o que está acontecendo. Não banalizar os sentimentos dela, né? Ou o que ela imagina sobre a doença. Ter uma conversa franca, mais simples, sem muitos detalhes, sem essa exposição de número de mortes, né? De número de casos. Então, acolher, né, esse sofrimento com informações objetivas. Tá certo, gente. Tá aí a Melina Marques Scatena, gerente do CAPS Infantil Norte. Melina, obrigado, viu, pela sua entrevista. Estamos sempre à disposição aí quando for necessário. Obrigada pela participação. Maravilha, gente. Tá aí, então, a gerente do CAPS Norte, Melina Scatena. Só repetindo os telefones aqui, 3217-4822, 3217-4822, o CAPS Norte, 3231-7323, o CAPS Centro, e 3227-1292, o Sul. Se você perdeu aí, é só entrar aí no Google, põe lá CAPS Rio Preto, que já aparece tudo. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho da sessão, porque daqui a pouquinho a gente tem a 37ª sessão ordinária de 2020 e temos aí as informações com a jornalista Thaís Machado. Vamos conferir. A Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, dia 27 de outubro, a 37ª sessão ordinária de 2020. De acordo com a ordem do dia, o plenário deve analisar 10 itens, sendo 2 projetos de lei e 8 projetos de lei complementar. O primeiro projeto de lei é de autoria do Poder Executivo e está em primeira discussão. A matéria trata da posse e do mandato dos conselheiros de saúde do município. O segundo é de autoria do vereador Renato Pupo e institui no calendário oficial da cidade a virada animal a ser comemorada anualmente no dia 4 de outubro. Todas as propostas de lei complementar na pauta são do Executivo e também estão em primeira discussão. 6 delas incluem áreas no perímetro urbano. Outra altera a concessão do direito de superfície de solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas do município para exploração por parte das concessionárias de serviços públicos. E a última altera um inciso que dispõe sobre o plano de carreira dos guardas municipais e faz permissões à maneira como os profissionais se apresentam diariamente no exercício do trabalho.
Todas as sessões ordinárias são realizadas às terças-feiras e têm início às 5 horas da tarde. Você acompanha a transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 em sinal digital. Também é possível acompanhar a transmissão em tempo real pela Rádio Educativa FM 106,7. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, daqui a pouquinho, então, a 37ª sessão ordinária de 2020, a partir agora das 5 horas da tarde, você acompanha tudo ao vivo aqui, cobertura da TV Câmara. As sessões seguem aí remotamente, né, por conta da pandemia, mas aos pouquinhos alguns vereadores já têm manifestado o desejo de estar aqui pessoalmente no plenário. Então está meio misto aí, quem ainda não se sente à vontade faz de casa, mas o próprio presidente deu uma entrevista aí a um dos jornais da cidade, não me lembro qual agora, que acabar com a remota e voltar à sessão presencial aí só quando o Rio Preto estiver na fase verde. É isso aí. Temos já? Ainda não? Então vamos fazer o seguinte, a gente até passou ontem, vamos passar de novo aí que ficou bacana. O Rio Preto tem um dos maiores orquidários aí do país, são mais de 30, 40 mil mudas de espécies ali de orquídeas, né? Uma área grande ali na Vila Azul. E eu fui lá conhecer nesse final de semana, fiz umas imagens aí. Vamos conferir. Seu Genésio e Dona Deolanda, há 20 anos, se dedicam à paciente e delicada arte de cultivar orquídeas. Eu sou goiano, depois de ter morado nos 3 ou 4 lugares diferentes do Brasil, vim para Rio Preto para estudar as crianças e aqui em Rio Preto, para ter ocupação, resolvi criar o orquidário que se chama Orquidário Rio Preto. O gosto por orquídeas resultou em galpões forrados pelas cores e beleza de diversas espécies de orquídeas, uma planta milenar de mais de 4.000 anos, vinda do Oriente Médio. As orquídeas que nós criamos aqui são as orquídeas que mais se adaptam ao clima quente e seco da nossa região e região central do Brasil, para onde eu mais mando planta. Então são as catleias, os phalaenopsis e principalmente os Nephale. Eu tenho a linha de produção de laboratório que tenho mais ou menos 40 mil vidros cheios de planta no ponto de tirar do vidro. O orquidário na Vila Azul tem cerca de 30 mil mudas de orquídeas em vários estágios de crescimento. Planta que pode demorar 8 anos para chegar na fase adulta. Essa orquídea é uma espécie e ela tem aqui aproximadamente uns 4 anos. Ela ficou 2 anos no frasco, depois foi para a bandeja, depois esse copinho. Ela vai passar por mais 2 processos até ela virar adulta e florir. Aqui já é uma planta adulta já, ó. Podemos ver com flor já, ó, bem bonita. Ela tem aproximadamente 8 anos. Essa aqui é a catleia. Uma planta delicada, que exige cuidado e trato adequado para florescer, como explica o Gabriel. O melhor local da orquídea ficar em casa é um lugar que tem bastante claridade, não ter o contato direto com o sol, não pode ter também. Nessa época do ano que está muito quente, a gente aconselha a aguar umas 2 vezes ao dia. Seja em casa ou em escala comercial, o cultivo exige dedicação, método e muito conhecimento. O local onde são feitos os enxertos é conhecido como capela. Tudo é desinfetado e a entrada de qualquer objeto, como um celular, é proibida para evitar a contaminação e comprometer a gestação e a qualidade dos brotos. O Orquidário Rio Preto recebe visitante, um passeio para apreciar, ter contato e saber mais sobre o cultivo dessa planta que seduz pela elegância das formas, perfume e delicada beleza. Como cultivar em casa, do plantio, adubação, a rega, a gente está inteira à disposição. E aqui é um lugar que a gente tem todas as medidas de segurança,
é espaçoso, é amplo, não tem problema de aglomeração. Então a gente está sempre às ordens para receber qualquer tipo de visitante que vier até nós. Tá, então, gente, bacana o lugar, vale a pena conhecer ali, facinho chegar, pega a estradinha ali da Vila Azul, no quilômetro 4, se eu não me engano, vira à direita, mas tem placa ali a partir da hora que você passa ali o asfalto ali da Vila Azul, já começa a ter um monte de placa, e dá para ir também pela Mata dos Macacos ali da BR, também é só ir seguindo, você vai começar a ver placa, não tem erro, pertinho, e dá para ir lá passear, não paga nada para entrar. Se quiser comprar, aí, claro, vai deixar o valor da orquídea ali. É isso aí. Bom, gente, tá dando polêmica aí, repercussão nacional, é a fala do líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, que insinuou aí, já jogou no ar que o Brasil precisa de um plebiscito para a formatação de uma nova Assembleia Constituinte e a formatação de uma nova Constituição Federal, em substituição à nossa Constituição, a Carta Magna de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã. O líder do governo na Câmara diz que a nossa Constituição garante muitos direitos à população e poucos deveres. E por direitos, imagina-se que seja saúde e educação gratuita garantida pelo Estado, né? O deputado, o tal do Barros, citou como exemplo o Chile, que no fim de semana aprovou o desejo de uma nova Constituição, mas nesse caso para derrubar uma Constituição autocrática, né? Criada na época do ditador Pinochet, o que é diferente do Brasil. Nós já enterramos a nossa Constituição do período militar e temos uma Constituição desde 1988, para quem entende, talvez a melhor Constituição que o Brasil já teve, porque, para quem não sabe, a gente já teve aí umas 10 Constituições, né? E para falar sobre isso, falar sobre essa fala do deputado Barros aí, vamos conversar com o advogado constitucionalista, o Henri Atic, vice-presidente da OAB de Rio Preto, especialista aí em direito constitucional. Doutor, tudo bem? Me ouve bem? Ouço sim, tudo bem? Boa tarde a todos. Legal, obrigado por nos atender, doutor. Bom, quero jogar aí para o senhor, né? A gente precisa de uma nova Constituição com menos direitos à população? Eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou falando contigo, aqui com seus espectadores, para ser incisivo nessa resposta. A resposta é não. De fato, como você muito bem colocou na sua fala inicial, nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, uma das melhores, se não a melhor Constituição que o nosso país já teve, e nós realmente comparar a nossa situação atual com a situação atual do Chile é um equívoco gigantesco. Você também muito bem colocou que os chilenos realizaram, na verdade, um plebiscito para que eles tenham uma nova Assembleia Nacional Constituinte para se desfazer de uma Constituição autoritária, o que nós fizemos na década de 80 com a conclusão, aí com a nossa Assembleia Nacional Constituinte no dia 5 de outubro de 1988, promulgando essa Constituição extremamente democrática. Então a comparação é absolutamente equivocada. Doutor, quando ele cita que a Constituição garante muitos direitos ao cidadão, o que seriam esses direitos? Vamos deixar claro isso? Eu imagino que a gente precisa contextualizar a fala do líder do governo. Eu acredito que a fala dele foi infeliz. Estou tentando entrar na cabeça dele, né? Mas eu acredito que a fala dele foi infeliz. Como o tema que estava sendo debatido naquele momento era a questão orçamentária, eu imagino que ele estava mencionando o engessamento que o texto constitucional traz em alguns pontos relativos ao orçamento. Agora, quando ele fala que a Constituição traz muitos direitos e poucos deveres, primeiro que isso é um equívoco, porque o texto constitucional traz, de fato, deveres também ao cidadão, sem dúvida nenhuma. E segundo, que eu não imagino que ele esteja falando no direito à vida, no direito à liberdade, no direito à igualdade, no direito à segurança, no direito à propriedade. Não é possível. Então, eu imagino que ele estava reclamando na dificuldade
de estruturar e se montar um orçamento a cada ano em razão dos mínimos constitucionais que são determinados, por exemplo, para investimentos na saúde, para investimentos na educação, para investimentos em previdência, entre outros. Que, aliás, é o que o Chile está querendo agora, né? Educação pública gratuita, saúde pública gratuita e também uma previdência que garanta o mínimo de dignidade na aposentadoria, porque lá a gente não tem isso, né? Lá, se o cidadão não faz a sua própria poupança ali, ele se aposenta ou não se aposenta e vai viver do que ele economizou. Exatamente. Isso acontece também, e eu gosto sempre de mencionar também, eu escuto muito o que é uma bobagem enorme, na minha opinião. Eu escuto muito que boa é a Constituição norte-americana, porque ela tem poucos artigos, ela tem poucas emendas e por isso ela seria boa. Bom, a Constituição americana é boa para os americanos e a Constituição brasileira é boa para os brasileiros. Isso que você colocou é extremamente importante. No Chile e nos Estados Unidos, se o cidadão não consegue, ao longo da sua vida, amealhar ali uma certa riqueza para que ele possa depois, não é, encerrar os seus dias com uma tranquilidade, ele passa apuro. Não é? Tirando agora, recentissimamente, o Obamacare, né, que é relativa à questão de saúde, o americano ou ele tem dinheiro para bancar as questões de saúde, ou ele morre, porque lá não tem um SUS, por exemplo, como nós temos aqui. Por outro lado, eu entendo que essa questão econômica é extremamente relevante também. De fato, sem dinheiro a gente não faz nada. Só que, por outro lado, imagine que se a Constituição brasileira não fixasse mínimos para educação, para saúde, entre outras coisas. Se nós já temos a realidade nacional nessa seara dos direitos sociais que nós temos hoje, esse abandono completo da população, imagine se a Constituição não determinasse esses percentuais mínimos. Agora, o Estado me parece ineficiente, né? Nós investimos mal, nós gastamos mal, fora, não é? A corrupção. Então, são questões que a gente deveria enfrentar primeiro e resolver primeiro, antes de falar em mudar a Constituição, em fazer outra Constituição, o que não faz o menor sentido. Uma outra fala dele nesse contexto aí, doutor, queria repercutir com o senhor, que ele fala também que os órgãos de fiscalização, imagina-se que estava falando ali do Ministério Público, têm poderes demais e ele fala em reduzir esses poderes. Queria ouvir o senhor sobre isso. Essa é uma fala que me preocupa também. Acho importante também contextualizá-la, mas o ditado popular já diz que quem não deve não teme, né? Sem dúvida nenhuma, nós não podemos negar que juridicamente, nos últimos anos, nós tivemos alguns excessos, desde os processos relativos ao mensalão e depois no âmbito da Lava Jato. Não há dúvidas que, em termos jurídicos, alguns excessos aconteceram. Agora, uma coisa é nós repelirmos os excessos nos termos da lei. Outra coisa é nós alterarmos as leis e a Constituição para reduzir os poderes que esses órgãos de fiscalização possuem. A função desses órgãos de fiscalização, seja os próprios sistemas de controle interno do Poder Executivo, ou o Tribunal de Contas da União, que é ligado ao Legislativo, ou ainda o próprio Ministério Público, que é autônomo e independente, são fundamentais num país como o nosso, que é assolado por casos de corrupção. Imagine se nós não tivéssemos novamente esses órgãos bem estruturados, como seria a nossa realidade. Legal, gente. Está aí o vice-presidente da OAB de Rio Preto, doutor Henri Atic. Doutor, para a gente finalizar, estava lendo algumas análises aí, alguns dizendo que isso não sairia da cabeça desse deputado sem ali ter algo já formatado, tanto que ele é o líder do governo. E muitos acham que esse seria um desejo do próprio presidente, alterar aí a Constituição, inclusive para se garantir no poder aí mais tempo ou amealhar mais poder para o chefe do executivo. Há espaço hoje, o senhor já falou que a gente não deve mudar, mas há espaço político, a sociedade aceitaria passivamente não só a mudança da Constituição, como a concessão de mais poder para o chefe do executivo, inclusive se sobrepondo ao legislativo e judiciário?
Eu penso que não. Eu penso que não há espaço e não há clima para isso. Mas o que me preocupa é nós estarmos falando sobre esse assunto. Desde o início deste governo, nós tivemos, e aqui não é uma questão política, estou analisando fatos, não há dúvidas que nós tivemos alguns arroubos autoritários. Falar novamente, falar em público, falar um líder do governo, portanto, alguém que tem uma posição de destaque dentro do nosso parlamento, falar sobre uma nova Constituição, me parece mais uma vez um desses arroubos. Aos poucos, parece que essa ideia vem sendo abordada, pelo menos por alguns daqueles que estão aí representando a nossa população, seja no âmbito do executivo ou no âmbito do legislativo. Então, a resposta para a sua pergunta é: imagino que não há clima, imagino que não haveria votos suficientes para isso dentro do Congresso Nacional, mas aos poucos isso vem sendo implantado. Então, o surgimento desse debate e a relevância que ele tem ganhado aos poucos me preocupa bastante. Sem dúvida, e sem os chamados freios e contrapesos aí, Ministério Público, os órgãos de controle, a gente descambaria aí para uma autocracia, um regime autocrático, que é o que não queremos e o que aconteceu em alguns lugares, na própria Venezuela, que o presidente tanto criticava, foi o que foi feito lá, tantos poderes ao presidente, que virou o que virou. Doutor, obrigado, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Não, apenas colocar que, já que nós estamos falando aí de um ataque à Constituição, quem fundamenta essa questão dos freios e contrapesos que você mencionou é o artigo 2º da Constituição, ao fixar a independência e a harmonia dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Imagino que a gente tenha que lutar para isso ser mantido e não para a gente alterar isso de forma alguma. Inclusive, é uma cláusula pétrea, se eu não me engano, ou não? É uma cláusula pétrea, mas quando a gente fala em cláusula pétrea, isso blinda apenas as emendas constitucionais. Se nós fizéssemos uma nova Constituição, nós poderíamos, inclusive, abandonar as cláusulas pétreas. Perfeito, justamente porque seria uma nova Constituição. Doutor Henry, muito obrigado, viu? Obrigado aí pela atenção. Estamos sempre à disposição também a dar ordem aí ao OAB Rio Preto. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim é sempre uma honra, um privilégio falar com você e seus telespectadores. Tá certo, gente. Tá aí o advogado constitucionalista Henry Atic, vice-presidente da OAB Rio Preto. Obrigado. Recebi uma nota aqui, olha só, o Centro Integrado de Pesquisa Clínica do Hospital de Base disponibilizará a partir de hoje inscrições para pessoas interessadas em se candidatar como voluntários do estudo da vacina AD26-CoV-2S contra o coronavírus, produzido pela empresa americana Johnson & Johnson. O estudo prevê a participação de 2.000 voluntários em Rio Preto e região. Olha só, gente, pessoas maiores de 18 anos, com ou sem doenças associadas, poderão se inscrever através do preenchimento de um questionário. A equipe do centro receberá esse questionário e entrará em contato por telefone para agendamento de uma visita ao centro de estudo. Nesse primeiro momento de vacinação, serão priorizados os profissionais que não sejam da área da saúde. Já até estava lendo errado aqui. Então, vai priorizar os profissionais que não sejam da área da saúde. As vacinas acontecerão no subsolo do HB, na sala de vacinas do CIP, e essas consultas serão agendadas por telefone e e-mail. Para você ter mais informações e, se tiver interesse, preencher esse cadastro, é no site do HB, que é www.hospitaldebase.com.br/voluntário-covid. Amanhã, então, nós já vamos tentar conversar com alguém do HB aqui no programa para ter mais detalhes disso e, se possível, eu já estou aí entre os voluntários. É isso, está aí o recado, então. E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta terça-feira. Teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, do controle mestre Fernando César, o GC da Renata Arantes e do Thiago Zatti, e a operação do áudio aí do Israel Heleno de Castro. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais
às 9 horas da noite. E a gente volta amanhã, como sempre, às 4 horas da tarde. E para terminar hoje, uma música emblemática aí por tudo que tem acontecido nesse país e coroado pela declaração desse ilustre deputado aí que cogitou mudar nossa Constituição e também aproveitando o gancho daquela operação ontem que no Rio de Janeiro a polícia foi num estúdio atrás de músicas inéditas do Renato Russo. A gente termina aí com um dos hinos dos anos 80. Que país é esse, né? Um país que ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Vamos lá. Cheira pra todo lado.